ao nosso curso de discipulado passo a passo. Eu sou o pastor Zacarias e neste vídeo nós vamos terminar nosso terceiro passo, a Bíblia. Está pronto? Vamos gostar deste vídeo, inscrever-se no nosso canal e ativar o sininho para receber as notificações para os próximos vídeos que vão chegar. Vamos orar e abrir nosso livrinho para a página 13. Nós vamos começar hoje na página 13. Senhor Deus, nosso Pai, fala conosco através da Tua palavra, nos guia em toda a verdade. Nós precisamos de Ti. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu espero que você deu tempo essa última semana para ler as temas dos livros da Bíblia. E hoje, começando na página 13, só para revisar o que a gente já aprendeu, que a gente já viu que a Bíblia é a própria palavra de Deus, dada para nós através de homens santos que escreveram exatamente o que Deus soprou ou inspirou a eles escrever. A Bíblia é santa, inspirada, perfeita, verdadeira e cientificamente precisa ou exata. A Bíblia inteira é proveitosa para nos ensinar, repreender, corrigir e instruir em justiça. Na Bíblia, Deus nos deu mais de 30.000 promessas para qualquer necessidade, qualquer situação. E, começando na página 13, nós vamos ver quais são as perguntas que nós precisamos fazer quando nós lemos a palavra de Deus. Tem 4 perguntas que precisam ser feitas quando você lê a palavra de Deus. Se você faça essas perguntas, isso vai ajudar a entender o que Deus está falando para você. A primeira pergunta, quem está falando? A segunda, com quem está sendo falado? Terceira, o que isso significa? E a quarta, o que isso significa para mim? Vamos ver um exemplo disso. É um exemplo bem simples, mas isso vai ajudar você para pensar sobre essas perguntas, tá bom? João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A primeira pergunta, quem está falando aqui neste versículo? Quem está falando é Jesus Cristo, nosso Salvador. Jesus Cristo também é sendo um testemunho, ele é fazendo um evangelismo com o Nicodemos. Então, Jesus Cristo está falando com aquela pessoa. E essa é a segunda pergunta. Com quem está sendo falado? Como eu falei, é Nicodemos. Nicodemos é sendo falado. Ele é uma pessoa religiosa, mas também ele é uma pessoa incrédula, não salvo. E Deus está testificando para ele. Jesus Cristo está testificando para ele. A terceira pergunta, o que isso significa? O que esse versículo significa? Deus ama o mundo inteiro. Jesus Cristo foi dado para nos salvar. E cada pessoa que crê nele, que crê em Jesus Cristo, será salvo ou terá vida eterna. Isso que isso significa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não perece, mas tenha a vida eterna. E a quarta pergunta, o que isso significa para mim? Para mim, pessoalmente, Deus me ama. Sim, Deus ama o mundo inteiro, mas Deus me ama. Jesus Cristo foi dado para mim, para me salvar. Se eu crer, serei salvo.
Eu vou ter a vida eterna se eu vou crer no Senhor. Isso é um exemplo das perguntas que nós podemos e é bom para fazer quando nós estamos lendo a palavra de Deus. Eu quero ler a palavra de Deus, mas onde começo? A Bíblia não é difícil de entender se a lermos. Muitos novos cristãos tentam percorrer a Bíblia desde o início e muitas vezes ficam atolados com nomes difíceis de pronunciar. Eu ainda tenho problema com isso em inglês. E com genealogias, é melhor ter 3 ou 4 livros da Bíblia para você ler todos os dias. Isso é minha opinião. Eu vou falar aqui. Talvez você já tenha um plano que é bom para você. Talvez você vai tentar esse plano e não dá certo. Mas o que é tão importante é que você ache um plano que é bom para você. Procura um plano que é bom para você. Mas um bom começo é um capítulo em Salmos para doçura. Isso é as palavras doces do Senhor para nos encorajar. Um capítulo em Provérbios para nos dar sabedoria que vem do céu. Um capítulo em Marcos para semelhança com Cristo. Marcos é muito bom. E um capítulo em Gênesis para descobrir como tudo começou. Tudo começou em Gênesis. Isso é um bom começo. Mas agora eu tenho um plano. Mas quando? Quando eu preciso ler? Tem um tempo específico que eu preciso? Força para o dia. É necessária no início do dia. O maná de Deus para Israel seria recolhido cedo, antes que o sol o derretesse. Deixe Deus falar com você através de sua palavra todas as manhãs, antes que os cuidados e pressões do dia ocupem sua mente. O primeiro parte da dia é o melhor, porque você vai receber força para seu dia. Eu conheço um pastor ele tem uma grande obra, ele é missionário, e ele não é bem difícil para ele para acordar cedo para fazer isso. Então, todos os dias, ele usa a hora de almoço para ler a palavra de Deus. E todos os dias, ao meio-dia, ele para e ele lê a palavra de Deus. Então, você precisa procurar o tempo melhor para você. Mas para pegar força para o seu dia, é melhor para tentar procurar um tempo no começo do seu dia. Como eu preciso ler? Leia em oração. Leia em oração. Antes de começar, peça a Deus que lhe dê algo para o dia. Não só para falar, olha, eu li 4 capítulos hoje. Não vamos ler com oração. Senhor, fala comigo. Me dá o que eu preciso para hoje. Deus sabe exatamente o que você vai passar no seu dia. Se você pergunta, se você pede, Deus vai te dar exatamente o que você precisa para o seu dia. Leia obedientemente. Deus não abençoa apenas a quantidade que lemos. Ele abençoa o quanto obedecemos. Tiago 1:22 diz: e sejam cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Cumpre a palavra de Deus. Obedece a palavra de Deus. Quanto eu preciso ler? Quando, como e quanto eu preciso ler? Não é o quanto lemos, mas o quanto meditamos no que lemos. Há 2 vezes que um cristão deve meditar nas Escrituras. É dia e noite. Josué 1:8 diz,
não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Por quê? Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Se nós meditamos dia e noite na palavra de Deus, a Bíblia fala, serás bem sucedido. Salmo 1, versículo 3, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperar. Nós somos a árvore. A água do rio é a palavra de Deus. Nós precisamos se plantar nos ribeiros da água e deixar a água nos crescer dia e noite. Não só ler, não só estudar, mas nós devemos levar a palavra de Deus conosco. Um cristão sempre deve ter uma Bíblia com ele para ler um versículo de conforto, para usar o tempo com sabedoria ou para testemunhar com outra pessoa. Então, essa pode ser no seu celular, essa pode ser o Novo Testamento, pode ser a Bíblia inteira. Mas eu sempre tenho meu celular e eu tenho uma Bíblia em inglês e uma Bíblia em português, sempre no meu celular. A Bíblia sempre está comigo. E nós precisamos sempre levar a palavra de Deus conosco. Mas não só leva, mas nós precisamos ensinar para os outros. Você ensina para os outros. Se você é um pai, é o seu dever, é sua tarefa para ensinar para seus filhos a palavra de Deus. Os pais são ordenados a ensinar suas verdades aos filhos, as verdades da palavra de Deus. Deuteronômio 6:7 diz, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Paulo também diz a Timóteo, em 2 Timóteo 2:2, e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confio a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar os outros. Compartilhe o que você sabe com os outros. Nós não sabemos tudo, mas o que nós sabemos, nós precisamos compartilhar com os outros. Nós precisamos testemunhar para os outros. Nós precisamos ensinar para os outros. E a última coisa que nós vamos ver nessa lição, como estudar sua Bíblia. Lemos é bom. Levando conosco, ensinando para os outros é bom. Mas nós precisamos estudar a palavra de Deus. Existem 3 métodos de estudo da Bíblia. Estudo tópico. Isso é escolhendo de um tópico e usando uma concordância, procurando todas as referências onde ele ocorre. Então, hoje, tem muitas Bíblias que têm uma concordância no final da sua Bíblia. A minha tem uma não é grande, mas uma boa concordância. E eu posso procurar uma palavra, riquezas aqui. E tem vários versículos que tem essa palavra de riquezas que eu posso procurar. Então, eu posso procurar e estudar o tópico de riquezas. O que a Bíblia fala sobre riquezas? Isso é tópico. A segunda é expositivo. Estudo de uma passagem das Escrituras. Você pega uma passagem inteira. Pode ser João capítulo 3. Essa passagem que fala sobre Jesus e Nicodemos. Pode pegar essa passagem e estudar estes versículos na passagem. E a terceira, estudo textual. O estudo de 1 ou 2 versículos.
Você pode pegar Efésios 2, 8, 9 e 10 e estudar esses 3 versículos. Isso é um estudo textual. Qualquer método de estudo, você pode usar as mesmas perguntas que a gente já viu em cima. Quem está falando? Com quem está sendo falado? O que isso significa? O que isso significa para mim? Quando você está estudando, você faça essas perguntas e deixe Deus falar com você. E você pode conhecer melhor a palavra de Deus. Se você quer conhecer Deus melhor, você precisa conhecer e entender melhor as suas próprias palavras. Isso é a Bíblia, a palavra de Deus. Já completamos 3 passos. É incrível, é? Só temos mais 40 passos. Está pronto? Vamos continuar, é? Mas no próximo vídeo nós vamos começar nosso 4º passo, oração. O nosso relacionamento com Deus deve ser bilateral. Nós devemos permitir que Ele fale conosco através da sua palavra e ao mesmo tempo fala com Ele através das nossas orações. Então, não só deixe Ele falar conosco, nós precisamos falar com Ele também. Se você está namorando, se você é casado, se seu cônjuge ou seu namorado está falando com você, falando, e você nunca responde, isso vai ser bem. Com minha esposa, não é aceitável, é? Se ela está falando, eu preciso responder, eu preciso falar com ela também. Isso é a Bíblia e a oração. E no próximo vídeo nós vamos começar a oração. Mas Deus abençoe você. Não esquece, se tem alguma pergunta, alguma dúvida, deixe um comentário abaixo, manda um e-mail para nós e nós vamos responder através da palavra de Deus. Deus abençoe. Até o próximo.